Olá, me chamo Ezequiel. Na parte vespertina do dia, quando eu tenho um tempinho, eu costumo, após o almoço, tirar um cochilo. Eu deitei mais ou menos por volta do meio-dia, e quando deram 2 da tarde para as 2:30, minha mãe me acordou dizendo que um amigo meu havia chegado. Eu abri a porta do meu quarto e pedi minha mãe para mandar ele subir. Ele veio até o meu quarto. Eu achei estranho, pois ele estava trajado com um macacão marrom. Ele chegou até mim e me perguntou se eu podia ajudá-lo em determinada situação. Eu troquei de roupa, calcei o meu tênis e saímos. Naquela época, havia um átrio, um pequeno hall, que seria o eixo da casa, entre meu quarto e o da minha mãe, a sala, a cozinha e o banheiro. Ao passar pela porta do meu quarto, pelo eixo da casa, eu me dei conta de que eu não estava realmente acordado no corpo físico. Eu fui transportado para um lugar totalmente sombrio. Só pude me guiar por uma lanterna na mão de meu amigo. Ele começou a me falar sobre várias situações, inclusive que a missão dele era guiar as pessoas para o dom que elas possuíam. E concluiu dizendo que não sabia o porquê eu estava indo pelo caminho das trevas, se eu era um médium. Eu não compreendi o que ele quis dizer e continuamos andando. Eu consegui discernir na escuridão, com a pouca iluminação que a lanterna proporcionava. Árvores secas. Era um ambiente totalmente deserto. De repente, uma tempestade de areia iniciou e nos deparamos com um barracão feito de madeira, com telhas de fibrocimento. Meu amigo então disse: "Vamos nos abrigar naquela casa." O barracão tinha aproximadamente 5 por 3,5 e dentro tinha ferramentas de jardinagem, pá, picareta, materiais de construção civil. Pegamos baldes e viramos ao contrário para sentarmos. Conversamos sobre nossa época, na qual trabalhávamos juntos, e ele me disse que estava ali, mas que ao retornarmos para o nosso mundo e eu fosse falar com ele sobre isso, ele iria negar até a morte. Jamais confirmaria nada e ainda me chamaria de louco. Ele disse que estava cumprindo uma missão e que até ficou surpreso ao saber que teria que me procurar. Um grande barulho lá fora fez com que ele me dissesse: "Ezequiel, irei sair agora, e por favor não saia daqui, pois você não pode andar neste mundo sem mim. Eu sou o seu guia." Mas devido à demora dele, tive medo e decidi sair daquele lugar. A tempestade de areia começou a dissipar e eu pude enxergar melhor o percurso, pois os meus olhos estavam se adaptando melhor com a escuridão. De repente, surgiu um ciclone, depois mais um, e por fim mais 2 ciclones. No meio desses 4 ciclones, surgiram uma mulher e 3 homens. 2 possuíam olhos amarelos e 2 possuíam olhos azuis. A mulher era bela, os homens tinham cabelos negros, possuíam algo nas costas, que mudava de aspecto constantemente.
me viram e me perguntaram o que eu estava fazendo naquele lugar. A impressão que tive era que os de olhos azuis eram seres pacíficos e os de olhos amarelos o oposto. Subitamente, eles perceberam um quinto ser naquele local e tiraram o foco de mim. Esse ser aparentava ser um humano comum, porém emanava uma aura negra. Uma energia começou a erguer a poeira e outro ciclone começou a se formar ao redor daquele indivíduo. Um turbilhão de energia negra se formou. Os 4 seres observaram e disseram: mais um está despertando. De repente, o ser que estava emanando a energia sombria não conseguiu se conter e começou a dar socos nas montanhas que estavam próximas a ele. A força deste ser era tão tremenda que estava gerando um verdadeiro caos. A dor que esse ser estava sentindo era tanta que levou um bom tempo para que ele pudesse perceber o que estava fazendo. Os 4 seres, ao verem isso, começaram a gritar de medo. Eu nunca vi um despertar na angústia, na tristeza e na raiva ao mesmo tempo. Ele está despertando sob 2 focos de energia. O medo levou os 4 seres a se afastarem. Foi quando vi uma porta branca e decidi atravessá-la. Ao atravessar a porta, me vi em um corredor com várias portas. Escolhi uma e abri. Ao atravessá-la, já me vi em minha cama. Após essa experiência, fiquei obcecado em busca de respostas em todos os lugares, mas não encontrei nada. Certo dia, entrei em um grupo e conversei com uma pessoa que me indicou outras pessoas que talvez pudessem me ajudar. E a resposta que tive foi que esses 4 juízes representam 4 eixos, entidades extremamente poderosas. Os 4 pontos de magia extremamente negra e densa no mundo inteiro. Quando eu soube do que se tratava, tive vontade de nunca ter sabido e nem me atreveria a descobrir mais sobre esses seres. E as perguntas que me faço são: por que eu deveria ter essa revelação? E qual o propósito de terem me levado para aquela dimensão? Essas respostas eu não tenho. Mas entendi que não é para que eu procure mais saber sobre isso. Não é algo que eu deva mexer. Boa noite.